E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma performance impressionante de um piloto na penúltima prova do ano não permitiu que o título fosse conquistado pelo seu principal rival, que liderava a tabela do campeonato até o momento e poderia ser campeão com uma prova de antecedência, e além disso possibilitou que chegasse na última prova com plenas condições de conquistar o título mundial da temporada, com mais moral, com mais velocidade e mais ação do que o principal adversário e favorito a levar o título. E não, eu não estou prevendo o que vai acontecer no Grande Prêmio da Arábia Saudita 2021, a penúltima prova dessa temporada. Eu tô falando do que aconteceu no Grande Prêmio da Europa de 1983, a penúltima prova daquela temporada. E é essa história aí que nós vamos ver aqui hoje. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1983 começava com algumas grandes mudanças no regulamento em relação às temporadas anteriores. Os carros asa que vinham sendo utilizados já há alguns anos, desde o final dos anos 70, deixavam de ser utilizados ali naquele momento, principalmente por conta dos graves acidentes que vinham acontecendo nos anos anteriores. E os grandes protagonistas do campeonato de 1983 passavam a ser os motores turbo, que já estavam na Fórmula 1 há alguns anos, algumas equipes já vinham introduzindo essa tecnologia, mas que em 1983 passavam a ser peça-chave para quem quisesse brigar por vitórias e, por consequência, brigar pelo título mundial. Quem conseguisse trabalhar melhor o desenvolvimento, o acerto, a preparação dos motores turbos para o decorrer da temporada, provavelmente levaria o maior número de vitórias e o título mundial. Nesse quesito, Ferrari e Renault eram unanimidade. As duas equipes já vinham utilizando há mais tempo os motores turbo dentro da Fórmula 1, tinham mais experiência com a tecnologia e iniciavam a temporada como as favoritas a brigar pelo título mundial. A Ferrari com uma dupla francesa de pilotos nos seus cockpits, o René Arnoux e o Patrick Tambay, e a Renault com outro francês, o Alain Prost, e com o norte-americano Ed Cheever, fazendo dupla com o francês. Correndo por fora nessa briga, nós tínhamos a Brabham, que já tinha iniciado uma parceria com a BMW para utilizar os motores turbos da montadora alemã, ainda no decorrer de 1982, mas passava a trabalhar integralmente nesse formato a partir de 1983. Os motores turbo da BMW tinham se mostrado bem promissores. Eram motores potentes, conseguiam impor um bom ritmo no carro, mas tinham um grande problema de confiabilidade. Eram frágeis, quebravam com frequência, então muitos não acreditavam que a Brabham conseguiria brigar pelo título em 1983. Porém, quem acaba iniciando a temporada com uma vitória é a Brabham, que venceu o Grande Prêmio do Brasil, a prova de abertura de 1983, com o brasileiro Nelson Piquet. Era ali a primeira vitória do Piquet no Brasil e a 8ª vitória do brasileiro na Fórmula 1, todas correndo pela Brabham, equipe onde o Piquet já tinha conquistado um título mundial em 1981. E o Piquet tinha como companheiro de equipe, em 1983, o italiano Riccardo Patrese, que nessa primeira prova, no Grande Prêmio do Brasil, abandonou ainda no início, com problemas no motor BMW. Se o Piquet tinha conseguido um bom resultado no início do ano, os problemas no motor BMW continuavam assombrando a equipe. E a partir dessa primeira prova, foi se desenhando um campeonato extremamente disputado entre os 3 principais pilotos das 3 equipes protagonistas da temporada de 1983. Alain Prost, da Renault, o René Arnoux, da Ferrari, e o brasileiro Nelson Piquet, da Brabham. E tínhamos uma disputa muito acirrada, principalmente entre o Nelson Piquet e o Alain Prost, que alternaram a liderança da tabela do Mundial no decorrer de todo o ano. A Brabham e o Nelson Piquet vinham conseguindo contornar aquele problema de quebra de motor, utilizando o reabastecimento do carro no decorrer das provas. Ao invés de encher o tanque do carro antes da corrida iniciar com combustível para ir até o final da prova, eles largavam com o tanque pela metade, mais vazio, e faziam reabastecimento durante os pitstops para troca de pneus. Uma inovação que a Brabham já tinha começado a levar ainda em 1982 para dentro da Fórmula 1 e que já vinha sendo copiada ali por outras equipes dentro da categoria. Foi uma grande inovação na época, principalmente tratando-se de estratégias de corrida. E assim a temporada foi se desenrolando até chegarmos à 14ª e penúltima prova do Mundial de Fórmula 1
1 de 1983. O Grande Prêmio da Europa, disputado no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra. Era a primeira vez ali que era disputado um grande prêmio intitulado como Grande Prêmio da Europa na Fórmula 1. Antes do Grande Prêmio da Europa, nós tínhamos o Alain Prost, líder do Mundial de Pilotos, com 51 pontos conquistados, seguido pelo René Arnoux, que tinha 49 pontos, e o Nelson Piquet na terceira posição com 46. Um pouco mais atrás vinha o Patrick Tambay com 40 pontos conquistados. Os 4 pilotos ainda tinham chances matemáticas de conquistar o título mundial, mas o favorito ali naquele momento era o Alain Prost. Algumas combinações de resultado nesse Grande Prêmio da Europa de 83 poderiam dar o título mundial para o francês, faltando ainda uma prova a ser disputada no campeonato. Nos treinos classificatórios, quem acabou roubando a cena foi a Lotus. Hélio De Angelis faz a pole position, com o Riccardo Patrese na segunda posição. Nigel Mansell, o companheiro do De Angelis na Lotus, fica com o terceiro posto, ao lado do brasileiro Nelson Piquet, que ficou na quarta posição, seguido pelas duas Ferrari, com o René Arnoux em quinto e o Patrick Tambay em sexto, e logo atrás as duas Renault, Ed Sheever na sétima posição e o Alain Prost na oitava. O Prost não tinha conseguido andar bem na classificação, mas se esperava um desempenho muito bom do Prost para a corrida do domingo, pois no warm-up, no treino no domingo pela manhã, correndo com o tanque cheio já em condições de corrida, o Prost tinha sido bem mais rápido do que todos os outros pilotos da pista. E é dessa forma que nós temos a largada para 76 voltas do Grande Prêmio da Europa de 1983, no circuito de Brands Hatch. O Patrese larga bem e toma a ponta da corrida, ainda nos primeiros metros. O Piquet também larga muito bem, mas acaba ficando encaixotado atrás das duas Lotus, principalmente pela mal largada do Mansell. Quem acabou largando bem também foi o Ed Sheever, que saiu da sétima posição e foi para quinto, colocando pressão em cima do Piquet, quase tomando a quarta posição do brasileiro. E aí na volta 2 o Piquet vai para cima do Mansell e faz uma bela ultrapassagem sobre a Lotus do inglês. Piquet na terceira posição, logo na volta 2. O Ed Sheever ali naquele momento foi no embalo do Piquet e também faz a ultrapassagem em cima do Nigel Mansell. E quem já começava a dar as caras na corrida logo na volta 3 era o francês Alain Prost. Também já tinha alcançado o Mansell e feito a ultrapassagem. O Prost tinha largado na oitava posição, em 3 voltas ele já era o quinto colocado. Com 5 voltas percorridas, dos pilotos que estavam brigando pelo título, o Piquet era o que estava melhor. Era o terceiro colocado. O Alain Prost estava na quinta posição e o René Arnoux na sexta. Os 3 postulantes ao título que estavam dentro da zona de pontuação. Nesse momento, o Patrick Tambay dava adeus à briga pelo título. Na volta 8, o Prost passa o Ed Sheever e vai para a quarta posição. Fica logo atrás do Nelson Piquet. E a partir da volta 8, fica forte a briga pela liderança da corrida entre o Riccardo Patrese e o Hélio De Angelis. A Brabham e a Lotus começavam a bater roda na pista na briga pela primeira posição. Uma briga ferrenha. Na volta 10, não deu noutra. De Angelis e Patrese batem e saem da pista. O Nelson Piquet, a partir dali, assume a liderança da corrida. O Patrese consegue voltar para a pista ainda na segunda posição, logo à frente do Alain Prost, e começa a segurar o francês ali naquele momento. Enquanto o Patrese vai segurando o Prost na pista, ali naquelas voltas seguintes, o Piquet vai conseguindo abrir vantagem para os dois. Conseguia impor um ritmo melhor ali naquele momento. Mas essa briga entre o Prost e o Patrese também não durou muito tempo. Na volta 15, o francês faz a ultrapassagem sobre o italiano e assume a segunda posição. Na volta 18, roda o René Arnoux com a sua Ferrari e sai da pista. Ele perde muito tempo ali parado, até consegue voltar para a pista, mas volta na 19ª posição e muito provavelmente com o carro avariado após ficar encavalado na beira da pista. Estava totalmente prejudicada a corrida do Arnoux. Parecia que a briga pelo título começava a ir embora. Enquanto isso, o Piquet seguia lá na frente, administrando a vantagem que ele tinha para o Prost, que ficava variando entre 9 segundos, 12 segundos. O Piquet não deixava sair desse intervalo de tempo. O Piquet ia fazendo uma pilotagem perfeita, sem forçar o carro, na boa, acelerava forte só quando precisava responder a alguma investida do Prost. E assim a prova foi se mantendo até a volta 35, quando começam as paradas para troca de pneus e reabastecimento. O primeiro a entrar é o Ed Sheever, que era o quarto colocado. Na volta 39 para o Riccardo Patrese, o companheiro de equipe do Nelson Piquet.
e faz uma parada ruim pra caramba, perde muito tempo e fica com a corrida bem prejudicada, o italiano. Na volta 41, para o Alain Prost e faz a sua troca de pneus e reabastecimento também. Na volta 44, o Nelson Piquet vai para os boxes para fazer a sua troca de pneus e o seu reabastecimento. A troca parecia normal, até que o mecânico responsável por prender a porca da roda traseira esquerda se atrapalha para encaixar o soquete no martelo pneumático e acaba atrasando bastante o trabalho da equipe para liberar o Piquet para a pista. O tempo de parada, que na época levava em torno de 10, 11 segundos em uma parada normal, levou mais de 19 segundos. Mas o interessante é que mesmo perdendo todo esse tempo, o Piquet conseguiu voltar à pista na frente do Prost. Naquela época, geralmente quem fazia a parada antes perdia mais tempo na pista do que quem adiava mais a parada. Era bem diferente do que a gente é acostumado a ver hoje na pista, principalmente por dois detalhes. Os pneus naquela época demoravam muito mais para aquecer do que os pneus demoram para aquecer hoje. E o carro saía do pit, após fazer a troca de pneus e o reabastecimento, mais pesado por causa do reabastecimento. Ele entrava para fazer o pit stop com o tanque quase seco e saía com bastante combustível dentro do tanque. Então, após fazer o pit stop, principalmente naquelas primeiras voltas após a parada, o carro perdia bastante rendimento por várias voltas, até conseguir aquecer bem os pneus, que levava umas 5, 6 voltas, e começar a baixar o nível de combustível no tanque. Foi o que aconteceu com o Alain Prost. Ele parou algumas voltas antes do Piquet e ficou estas voltas depois do pit stop andando num ritmo bem mais lento do que o Piquet, que estava na pista ainda sem fazer a sua parada. E aí, quando o Piquet faz a sua parada, ele tinha conseguido abrir uma boa vantagem para o francês nessas voltas em que ele ficou andando mais rápido. Então, mesmo tendo prejuízo de tempo ali no problema que aconteceu no pit stop, o Piquet acaba retornando para a pista uns 10 segundos na frente do Alain Prost. Só que agora a tendência era de que o Alain Prost passaria a render melhor do que o Piquet, pois aí o Prost já estava com seus pneus aquecidos, enquanto o Piquet ainda precisava fazer aquelas 5, 6 voltas para conseguir aquecer bem o pneu. Na volta 50 da corrida nós tínhamos o Piquet na liderança com o Prost na segunda posição e o Patrick Tambay em terceiro. 3 dos que disputavam o título mundial nas 3 primeiras posições. Mas com esse resultado, o Tambay já se despedia da disputa pelo título. Quem mantinha alguma chance, mesmo estando fora da zona de pontuação, era o René Arnoux. Na ponta da corrida, contrariando as expectativas que se tinha ali para aquele momento da prova, o Nelson Piquet passava a abrir mais vantagem em relação ao Prost. Ao invés do francês ir se aproximando mais do brasileiro, que era o que se esperava após a parada do Piquet, o Piquet conseguia ir abrindo mais vantagem em relação ao francês. Na volta 55 de corrida, essa diferença já era mais de 14 segundos. E foi indo assim até a volta 65, quando tanto o Nelson Piquet quanto o Alain Prost baixam bastante o ritmo dentro da pista, principalmente o Piquet. A diferença acaba caindo para menos de 11 segundos em questão de 2 voltas, e faltava um pouco mais de 10 voltas para a corrida terminar. Na volta 68, o Patrick Tambay sai da pista e bate forte na barreira de pneus. O Tambay teve problema nos freios do carro, travou as rodas e acabou batendo forte. Era o fim definitivo do sonho do título pro Patrick Tambay. Com 8 voltas para o final, a vantagem que o Piquet tinha para o Prost caía para 8 segundos. O Piquet precisava se manter à frente, mas ele não podia forçar demais para garantir o carro inteiro até o final da corrida. Faltando 5 voltas para a corrida terminar, a diferença era de pouco mais de 6 segundos e seguia diminuindo volta a volta. Mas aí o Piquet dá uma puxada no ritmo, mantém a diferença dentro de uma margem segura e faz as voltas finais na liderança para cruzar a linha de chegada na primeira posição, à frente do francês Alain Prost, o segundo colocado. Vitória do Nelson Piquet no primeiro grande prêmio da Europa disputado na história da Fórmula 1. Com uma tocada perfeita, uma pilotagem totalmente sem erros, administrando bem o equipamento, subindo o giro e impondo um ritmo forte quando necessário, o Nelson Piquet impedia ali o título antecipado do francês Alain Prost, reduzia a vantagem do Prost na tabela do Mundial para apenas 2 pontos, diferença que era de 14 pontos 2 corridas antes desse grande prêmio da Europa, e jogava a decisão do título mundial de Fórmula 1 de 1983 para a última corrida da temporada, o Grande Prêmio da África do Sul. Mas aí é assunto para outro episódio aqui do canal.